Olá, cursistas, tudo bem? Bem-vindos ao módulo 7 do curso de Literatura Cearense. Hoje nós falaremos sobre o modernismo no Ceará, uma experiência estética que foi muito rica, peculiar e diversa, do quais vários intelectuais cearenses participaram, como, por exemplo, Demócrito Rocha, Jader de Carvalho, Raquel de Queiroz, Sidney Neto e Franklin Nascimento. O tema deste módulo é o canto novo de uma raça, pré-modernismo e modernismo. Geralmente, quando nós estudamos o modernismo, nós lembramos das vanguardas europeias, como, por exemplo, o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo e o futurismo, que foram vanguardas que inspiraram muito as experiências estéticas no Brasil. E quando nós estudamos as experiências modernistas no Brasil, nós nos deparamos com o conceito de pré-modernismo. No fascículo de vocês, existe uma metáfora muito interessante, que é a da linha do Equador, porque esse conceito é um pouco, por assim dizer, complicado e movediço. Mas quando nós falamos, nós mais ou menos sabemos o que significa. Mas concretamente, essa divisória entre as escolas e os estilos literários não existem. Esse conceito de pré-modernismo abarca várias escolas literárias no pré-1922, Semana da Arte Moderna, como, por exemplo, o romantismo, o parnasianismo, o simbolismo, o realismo e o naturalismo, que eram tendências que estavam sendo praticadas de forma paralela. Não acontecia dessa forma. Acontecia uma escola literária, logo em seguida surgia outra, a escola antecedente desaparecia. Não era assim. Geralmente, ambas ou várias outras conviviam em paralelo. Sendo assim, o processo formativo dessa geração, que vai participar da primeira fase do modernismo no Ceará, inicia a sua formação sendo muito influenciada pelo penumbrismo. O penumbrismo não é uma escola literária, é mais uma inflexão dentro do simbolismo. Segundo Antônio Cândido, se aproximaria daquilo que aconteceu na Itália, conhecido como crepuscularismo, que em linhas gerais valorizava aquilo que é embaçado, o meio tom, o empoeirado, uma certa anemia melancólica. O grande expoente desse estilo no Brasil foi Ribeiro Couto, com o Jardim das Confidências, em 1921. Esse livro influenciou muito os jovens que estavam começando a se inserir no campo literário de Fortaleza. O penumbrismo influenciou muitos autores da geração que iria fazer parte do modernismo do Ceará, como, por exemplo, Jader de Carvalho e Edgar de Alencar, que em seus relatos memorialísticos nos fala que essa nova geração já não estava mais interessada em narrar como no século XIX. Então, a experiência estética de Ribeiro Couto influenciou muito esses intelectuais. A temática tratada por Ribeiro Couto geralmente era a periferia de São Paulo, a classe trabalhadora e falava também da garoa. E mesmo maravilhados com esse tipo de temática, os modernistas daqui não sabiam muito bem a diferença entre a garoa de lá e o chuvisco daqui. Segundo Santos de Azevedo, existem dois principais precursores do modernismo no Ceará: Leão de Vasconcelos e Mário da Silveira, dos quais ainda estão dentro do espectro do pré-modernismo. Mas vamos falar um pouco do Mário da Silveira. Ele já estava se libertando da métrica formal e experimentando com versos polimétricos, como, por exemplo, em Laus por Icemaê. A data de 1922 é muito importante nesse processo formativo, onde duas coletâneas de textos foram publicadas em homenagem ao centenário da independência do Brasil. O primeiro foi A Poesia Cearense no Centenário, do qual teve apoio governamental, na época, de Justiniano de Serpa, e o segundo foi uma reação desses jovens que não foram lembrados e integrados, publicaram a coletânea Os Novos do Ceará, no primeiro centenário da independência do Brasil, do qual participou Jader de Carvalho, Elias Malman, dentre outros. Essa obra, que foi feita como uma reação dos jovens, possui um prefácio manifesto sem autoria, mas segundo Otacílio Colares, ela foi feita por Jader de Carvalho, no qual ele denuncia os intelectuais de Igrejinha, os medalhões
e a turba Ignara e Fofa. Vamos agora ler um poema de Jade de Carvalho que faz parte desse livro. Sugestão a Paul. Noite sem fim, a chuva, como um pássaro da noite, agorento e molhado, enquanto, num orgasmo, a terra treme. Do velho aflito ao branco açoite, sinistramente arrasta no telhado uma asa negra e enorme. A noite tem a voz profética do corvo, grasnando empoleirado, no ombro frio de palas. Todo em cismas me absorvo, noite, quando tu falas. Nesse poema de Jade de Carvalho, nós podemos perceber ainda a grande influência do penubrismo de Ribeiro Couto, no qual ele faz uma relação entre corvo, entre a chuva, nesse ambiente embaçado, molhado, meio aquoso, que tem vários meios tons, que era a característica principal do penumbrismo. Um ano depois, em 1923, apareceram polêmicas acerca do futurismo, nos jornais de Fortaleza. Exemplo disso foram as poesias de Antônio Salles sob pseudônimo, intituladas Instâncias Futuristas, no qual ele ridicularizava o futurismo. Em contrapartida, Edgar de Alencar foi em defesa do futurismo, na sua seção Saco de Gatos, na revista Jandaia. Em 1924, foi criada outra revista muito importante para o movimento modernista do Ceará, Ceará Ilustrado, do qual o dono era Demócrito Rocha, e conta-se que ele ia vender as revistas de mão em mão na Praça do Ferreira. Essa revista publicou na íntegra a conferência de Guilherme de Almeida, no qual fez a sua conferência em 1925 no Teatro José de Alencar, do qual o título era A Revelação do Brasil pela Poesia Moderna. Dentre os vários assuntos que o poeta de nós percorre na sua fala, o que nós podemos mencionar é a questão da síntese, que foi uma das principais bandeiras do movimento modernista no Brasil. Guilherme de Almeida usa uma propaganda da época, Pink Pills for Pale People, que significa pílulas rosadas para as pessoas pálidas. Ele usa esse exemplo para falar da síntese. Ele fala que alguém poderia estar num bonde ou num carro e imediatamente lendo essa frase entenderia tudo. Ao contrário do que era feito no século XIX, com textos mais longos, prolixos e tudo mais. Sanzo de Azevedo defende que o livro O Canto Novo da Raça, de 1927, é o marco inaugural do modernismo no Ceará. Foi um livrinho feito por 4 intelectuais: Jade de Carvalho, Mozart Firmeza, Sidney Neto, Franklin Nascimento. Lendo essa obra, nós percebemos ainda uma grande influência do penumbrismo, mas percorrendo as poesias dos autores, podemos perceber algumas diferenças. Jade de Carvalho vai mais no sentido regionalista, ele era muito fã de Ronald de Carvalho e Walt Whitman. Sidney Neto vai mais no sentido do ufanismo, do regionalismo também, no sentido quase militarista. Franklin Nascimento é o mais futurista, né? Ele bota essa contradição entre cosmopolita e regional. E o Mozart Firmeza, conhecido como Pereira Júnior, ia mais no sentido simbolista, também muito penumbrista. Nós vamos ler agora o poema Modernismo de Jade de Carvalho, que é um exemplo típico do poema piada praticado pelos modernistas. Teu cabelo a Rodolfo, tuas olheiras românticas, teus quadris inquietos e atordoadores, teus seios bico de pássaro, dão-me a ideia cabal deste século ultra chique. Ontem, quando deixavas o cinema, o colo nu, os braços nus, a perna escandalosamente nua, eu tive a súbita impressão de que, na bolsa de ouro a te pender da mão, vinha, de precavida que és, o teu vestido. Nesse poema, Jade de Carvalho faz uma relação muito interessante com as novas práticas femininas, falando do Teu Cabelo a Rodolfo, que era o ator Rodolfo Valentino, muito famoso à época. Agora nós vamos ler parte do poema de Franklin Nascimento, intitulado Cabaré. Ela tinha olheiras fumarentas, olheiras de tarde londrinas, e olhos de polimento, os quadris bamboleantes a resmungar alcovitices, algumas passando a meus pés. Pousavam em mim os tristes limpas chaminés. Partamos, minha joia, era a que eu escolhera na vitrine. Pouco depois arrebatavam-nos a limousine, que abrindo nas suas longas mangueiras de luz, escorreu pela rua a buzinar. Tanto o jornal O Povo como o Demócrito Rocha
são figuras importantíssimas para o movimento modernista do Ceará. Quem percorre as páginas do jornal à época vê várias propagandas, poesias e sessões. Ainda nessa época, foi proposto um concurso literário entre os modernos e os passadistas, no qual os modernos ganharam de lavada. Mas o interessante é perceber que, dentre dessas entrevistas, existiam várias tendências, como, por exemplo, tendências mais cosmopolitas, outras mais regionalistas, outras que iam no sentido mais ufanista. Mas, como sabemos, elas vão desembocar no regionalismo de 30. Outro momento muito importante foram as publicações de algumas folhas modernistas, como, por exemplo, Maracajá, em 1929, como suplemento do jornal O Povo, Tangapema, suplemento do jornal O Ceará, e Cipó de Fogo, em 31, que saiu de forma independente. A revista Maracajá teve 2 edições, uma em 7 de abril, a outra em 26 de maio, no qual existem vários textos interessantes. Podemos destacar o manifesto da autora Raquel de Queiroz, no qual ela fala da sua relação entre regionalismo e cosmopolitismo. Para a autora, o mais interessante seria narrar aquilo que ela via, ou seja, a seca, o boiadeiro, as práticas populares. Outro texto muito interessante é de Demócrito Rocha, que à época utilizava o pseudônimo de Antônio Garrido. Agora vamos ler um pouco a poesia de Demócrito Rocha. O Rio Jaguaribe é uma artéria aberta. O Rio Jaguaribe é uma artéria aberta, por onde escorre e se perde o sangue do Ceará. O mar não se tinge de vermelho, porque o sangue do Ceará é azul. Todo o plasma, toda essa hemoglobina, na sístole dos invernos, vai perder-se no mar. A revista Maracajá foi muito importante. Ela propulsionou vários dos intelectuais daqui, como, por exemplo, Raquel de Queiroz. A revista foi muito bem recebida no Sul. Inclusive, os intelectuais do Sul pediam trabalhos para os intelectuais do Ceará. E muitos foram publicados na revista de Antropofagia de São Paulo. O modernismo no Ceará foi uma experiência rica, peculiar e diversa, no qual os autores estavam experimentando na linguagem, forma e conteúdo, refletindo uma realidade em constante movimento. E o mais interessante é perceber que esse movimento foi diferente do Sul, nem melhor nem pior. O mais interessante é perceber como ele se deu e para onde ele foi.